Eles acabaram de ouvir uma exposição do Evangelho já pela segunda vez. Eles ouvindo, o texto diz que eles se enfureceram e queriam matá-los. Então a primeira reação que eu quero destacar aqui, que está no versículo 33, é uma fúria assassina. Você pode se assustar um pouco com isso, mas essa é uma das reações que muitas vezes as pessoas que ouvem o Evangelho têm. Elas são tomadas por uma fúria que as impulsiona, que cria nelas, que acende nelas o desejo até de matar a pessoa, de ferir a pessoa e de matar a pessoa. Isso talvez não aconteça aqui no nosso país, nós não vemos isso acontecendo, aí pelo menos não temos visto isso nos noticiários por aí afora. A fúria, essa fúria nasce, isso não tem dúvida. Ela, em várias pessoas, essa fúria nasce, mas a pessoa aqui no Brasil, pelo menos, não leva isso até as últimas consequências. Mas em outros países, mesmo na atualidade, nós vemos que essa fúria assassina, ela se extravasa e realmente mata. Nós temos ouvido falar de países em que o evangelho é proibido, países fechados para o evangelho, países de vertente esquerdista, né? Coreia do Norte, mesmo na China, outros lugares, alguns países africanos também, onde há ali uma restrição religiosa muito intensa. Nós temos tido notícias da expressão desse rancor, desse ódio contra os crentes, que se manifesta em assassinatos covardes, brutais e cruéis. Nós vemos isso, isso claro, sempre causa comoção em nós, são nossos irmãos que estão padecendo, derramando seu sangue ali por causa da sua fé. Mas isso não deve nos surpreender, deve nos impressionar, mas não nos surpreender. Por quê? Porque a Bíblia mostra que a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, muitas vezes causa essa reação nas pessoas, uma fúria assassina. O texto diz aqui que quando eles ouviram, eles se enfureceram. Essa é interessante a expressão que é usada aqui no texto grego, no texto em que o Novo Testamento foi escrito, porque essa palavra ela é uma palavra que sugere uma figura à mente daqueles que leem o texto na sua língua original, no grego. O verbo que aparece aqui quando fala se enfureceram significa o seguinte, literalmente, eles foram cortados. Eles foram cortados rapidamente, eles foram cortados em pedaços. Esse é o sentido literal desse verbo. Aqui, é claro, ele é usado num sentido figurado. Eles não foram cortados literalmente em pedaços. Mas isso equivale à nossa expressão, nós temos uma expressão mais ou menos semelhante que fala, eles explodiram. Uma explosão dentro deles. É a mesma ideia aqui, eles se sentiram cortados em pedaços. É uma expressão para transmitir a ideia de uma fúria que não cabia, eles se romperam por dentro, explodiram em pedaços. Eles ficaram loucos de ódio, eles perderam o controle. E o texto fala que eles queriam matá-los. Nós não sabemos, o texto aqui não explica ao certo quem exatamente ali no grupo queria a sentença de morte. E quando fala matá-los aqui, eles queriam aplicar a sentença de morte.